Olá pessoal, bem-vindos à Jornada da Aprovação. Essa grande oportunidade que eu tô dando para vocês gratuitamente de aprender o conteúdo que vai ser cobrado na sua prova. E por que eu falo assim, gente, com tanta certeza? Porque eu analisei todas as questões dos últimos 9 anos, 34.594 questões. E esse livrinho aqui fininho responde a todas elas, né? Questões de nível médio e nível superior. Então eu identifiquei o comportamento das principais bancas, eu sei quais são as frases mais cobradas, quais são os tópicos da matéria que são mais importantes. E existe um comportamento da banca que ele se repete prova a prova. Sabendo disso, né, mostrando para você o que é mais relevante para fins de prova, você pode estudar com mais estratégia, você pode memorizar o que de fato aparece mais nas questões, você pode alcançar a aprovação 3 vezes mais rápido. E esse é o meu grande objetivo aqui. E hoje eu quero te mostrar então o que é mais importante para fins de direito administrativo e direito constitucional. Vou mostrar para vocês aí 2 gráficos mostrando, né, num horizonte aí de milhares de questões, quais são os tópicos mais importantes. E logo em seguida eu vou mostrar para vocês o que é mais importante para fins da prova da PF, da PRF, dos tribunais, do que está acontecendo aí, das próximas provas. Dá uma olhadinha aí, solta o print, pontos mais cobrados de direito administrativo, solta o print. Agora os aspectos mais importantes sobre direito constitucional, dá uma olhadinha aí. Agora eu quero te mostrar o que é mais relevante para a prova da PRF. E o que é mais relevante para fins da prova da PF, dá uma olhadinha. E quando eu estiver falando de provas de tribunais, o que é mais importante? Anota aí, gente, isso já te orienta. Esses gráficos, eles te ajudam, mas o que vai te ajudar mesmo é o detalhe que eu vou passar para você. Vocês estão vendo aí, gente, que em todos esses gráficos, em todas essas estatísticas, sempre aparece como primeiro ou segundo tópico mais importante, o regime jurídico dos servidores públicos federais, né, com a administração, a Lei 8.112. Esse é um tópico muitíssimo importante, por quê? Quando eu falo de Lei 8.112, eu falo de uma lei que vai reger o vínculo que você estabelece com a administração, o vínculo que você, servidor, vai ter com o Estado. Então você vai ter que saber quais que são suas obrigações, o que você pode, o que você não pode fazer, o que a administração pública, como que ela pode te punir, como que funciona. Isso orienta a atuação de todos os servidores públicos, por isso que isso é matéria certa na prova. Mas sabendo assim só no geral, né, de uma forma mais abrangente, você não fica ainda entendendo o detalhe. E eu quero te passar agora o detalhe. Vamos falar hoje comigo aqui sobre Lei 8.112, sobre agentes públicos. Eu não vou te passar toda a matéria, que eu poderia, gente, eu poderia fazer um revisaço aqui, sabe, de toda a matéria, e já tem esse revisaço, olha, aqui quais são os tópicos mais importantes no início do capítulo. Eu poderia fazer um revisaço do capítulo inteiro com vocês. Mas esse revisaço, gente, vocês já devem ter visto em alguns pedaços dele, em algumas lives. Eu posso deixar aqui embaixo algumas lives importantes que eu acho que vocês têm que ver, têm que assistir, fora da jornada. Mas eu quero que essa aula seja muito objetiva. Eu criei esse desafio para mim. 3 aulas para você gabaritar as questões da sua prova. Então, poxa, não posso falar tudo, não vou conseguir falar tudo, porque são 3 horas. E eu vou fazer isso contando uma história, sabia? Quando eu conto uma história pra você, a chance de você se conectar com aquele conteúdo é muito maior. Você vai lembrar do que eu tô falando, você vai relacionar aquele conteúdo, sabe? Então tá, vou te contar a história hoje, pra te ensinar essa matéria aqui, da Carla. A Carla passou no concurso de policial rodoviário federal, o último concurso, passou. Então Carla é uma mulher muito inteligente, ela é muito inteligente, passou nesse concurso, né, tão concorrido, mas Carla não é muito sortuda. Você vai ver que acontecem poucas e boas com Carla ao longo de sua jornada profissional. Mas vamos entender. Carla foi aprovada no outro concurso da PRF, né, para ser policial rodoviária federal. Prof, esse concurso é um concurso para provimento de um cargo, né, o cargo de policial. O que é cargo? Gente, cargo é um conjunto de atribuições, né? É um cargo, quando você assume um cargo, você está assumindo um conjunto de atribuições públicas. E esse cargo de policial rodoviário federal é um cargo de provimento efetivo. Macetezinho para você lembrar. O E de efetivo é E de estabilidade, é E de estatutário. Como assim?
Quando Carla assume esse cargo de provimento efetivo, ela trava um vínculo com o Estado. Ela estabelece um vínculo com o Estado. Um vínculo que a gente chama de estatutário. Sabe o que é um estatuto? Um estatuto, gente, é uma lei. Cada carreira tem uma lei. Cada carreira tem um estatuto. Então tem um estatuto da lei, por exemplo, uma lei que estabelece o estatuto da carreira de policial rodoviário federal. Existe isso. E quando ela assume o cargo, ela trava um vínculo estatutário que decorre dessa lei. Ela assume todas as obrigações relativas àquela lei, né? Tudo que está descrito naquela lei, como todos os poderes que ela vai possuir, todas as obrigações que ela vai ter, todos os deveres, ela assume tudo aquilo ali em conformidade com a lei. E quando eu falo de vínculo estatutário, eu falo de estabilidade. Tá vendo que tudo é com E? Cargo de provimento efetivo, estabilidade, estatutário. Estabilidade, gente, o que é isso, essa estabilidade? Estabilidade é aquela prerrogativa que o servidor que ocupa um cargo de provimento efetivo possui após 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação de desempenho satisfatória. Mas tá, isso aí acho que vocês já sabem. Vamos falar da casca grossa, vamos entender. Carla, gente, vamos pegar lá quando ela foi aprovada. Quando ela foi aprovada, Carla era uma estudante, não tinha vínculo com a administração pública. E aí saiu no Diário Oficial o nomezinho dela lá. Ela foi nomeada. Nomeada, meu Deus, que alegria! E a nomeação é o que, prof? A nomeação, gente, é uma forma de provimento. Olha essa palavra, provimento, prover. É quando o Estado proveu, né, prover, chamou a Carla para assumir aquelas funções. Prof, quando acontece a nomeação, Carla já se tornou policial? Não, né, gente? Carla só se torna policial quando ela concorda com aquelas atribuições que ela vai passar a assumir. Né? O Estado chamou ela mediante nomeação, ela vai ter que assinar um termo de posse no qual ela concorda, né, com o estatuto da carreira dela, com as atribuições que ela vai ter que exercer, que ela está concordando com aquilo ali. Então eu falo que a investidura, olha esse nome, investidura, vestido, a investidura de vestir, né? O momento que Carla se investe das funções de policial é no momento da posse. Mas vamos dizer que Carla então foi nomeada, só que depois de muito tempo estudando, ela resolveu ir pra praia. Queria ficar lá um tempo na praia, queria ficar uns 2 meses, um mês na praia. Passou 30 dias da data de nomeação, Carla tem que o quê, gente? Assinar o termo de posse. Da data do provimento, né, da data da nomeação até a assinatura do termo de posse, decorre o prazo no máximo de 30 dias. Carla tinha que ir lá assinar o termo de posse, ela ainda estava na praia. Ela pensou e lembrou, né, que ela tinha estudado. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma procuração específica, vou dar poderes para minha irmã ir lá e assinar o termo de posse para mim. Isso pode acontecer? Isso pode sim acontecer. A irmã de Carla foi lá e assinou o termo de posse dela. Beleza. Mas e aí? Aí depois da assinatura do termo de posse, Carla tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício, para começar a trabalhar, efetivamente começar a trabalhar. Ah, prof, ela pode mandar alguém trabalhar por ela, né? Procuração? Não, né, gente? Entrando em exercício, quem trabalha é Carla. Beleza. A partir do momento que ela começou a trabalhar, gente, inicia-se a contagem do prazo de estágio probatório, né? Estágio probatório. Olha esse nome, probatório. Estágio probatório. É um período no qual Carla vai demonstrar, probatório, né? Vai provar que ela tem condições de ser policial rodoviária federal. Ela vai demonstrar que ela tem capacidade, que ela trabalha bem, né? Que ela cumpre todos os requisitos da lei. Ela vai demonstrar isso, que ela tem condições de ser policial rodoviária federal. Feito isso, né, prof? Depois de um período aí de 3 anos trabalhando e demonstrando tudo, Carla vai estar sujeita a uma avaliação especial de desempenho. Como assim avaliação especial de desempenho? Uma avaliação, né? A chefia, uma equipe vai avaliar Carla para fins de verificar se ela realmente tem condições de se tornar uma servidora público estável, né? Uma servidora que tenha a estabilidade. Prof, quando ela ganha essa estabilidade, essa grande estabilidade, ela nunca mais vai perder o cargo? Aí a vida dela tá feita? Gente, tá quase, vamos falar a verdade, tá quase feita a vida dela? Tá quase feita a vida dela. Sabe por quê? Carla pode perder o cargo em
4 situações, mesmo já sendo estável. Primeira situação, mediante uma sentença judicial com trânsito em julgado, né, foi ajuizado um processo judicial, né, que está discutindo alguma questão envolvendo Carla, envolvendo um ato de improbidade administrativa, várias situações. Ela pode sim perder esse cargo em razão de uma sentença judicial com trânsito em julgado, ou então em razão de um processo administrativo, né, no âmbito interno da administração, sem envolver o judiciário. No âmbito interno da administração estão verificando algumas faltas funcionais que Carla cometeu, então foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra Carla. Pode sim perder o cargo em razão desse processo administrativo disciplinar. Terceira situação, mediante avaliação periódica de desempenho satisfatória. Gente, mesmo após alcançar essa estabilidade, Carla continua sendo avaliada, ela vai continuar sendo avaliada, né? Tem que continuar trabalhando bem. E quarta hipótese, existe uma situação em que Carla, mesmo estável, pode perder o cargo numa quarta hipótese. Qual que é essa quarta hipótese, prof? Gente, por exemplo, cada ente federado tem um limite, um teto de gastos, né? Um limite de receita para gastar com despesa de pessoal. Cada ente federado tem um limite. Na União tem um limite, o Estado de São Paulo tem um limite, o município de Belo Horizonte tem um limite. Vamos dizer que o ente federado está ali superando aquele limite, não está respeitando o limite. Aí, gente, para o ente federado diminuir aquelas despesas com salário, com remuneração, ele vai ter que tomar algumas medidas. Primeira medida, exoneração de 20% dos cargos em comissão. Cargo de comissão, gente, é aquele cargo de livre nomeação, livre exoneração, que é ocupado por pessoas que não fizeram concurso, né? Existem cargos em comissão que são destinados a servidores que já têm um vínculo com a administração? Já tem um cargo de provimento efetivo? Existe. Mas estou falando assim, da situação em que eu estou falando de um cargo em comissão que é destinado a uma pessoa que não fez concurso público. Beleza. Então tá, exoneração de 20% dessas pessoas, mas ainda tá superando o limite de gastos. E aí? Aí que aquele ente federado pode também o quê? Vai ter, né? Não é pode não, vai ter que exonerar os servidores públicos que ainda não são estáveis, aqueles que ainda estão no período de estágio probatório. Então, já exoneramos 20% dos cargos em comissão, mas o Belo Horizonte ainda está superando o limite que está na lei de responsabilidade fiscal. Vamos ter que tomar uma outra medida. Vamos ter que exonerar os servidores públicos que não são estáveis, aqueles que ainda estão no estágio probatório. Mas mesmo assim, ainda estamos lá superando o limite de gastos. E aí, então, se está superando mesmo assim, terá que ser tomada uma terceira medida, que é a exoneração dos servidores públicos estáveis. Prof, quer dizer que o servidor público estável pode perder o cargo em razão desse limite de gastos, desse teto de gastos com despesa de pessoal? Pode. É muito raro isso acontecer, mas poder pode. Gente, esses tópicos aqui, dá uma olhadinha nessa página. Tá vendo aqui ela é toda colorida? As partes em vermelho, elas respondem a 300 questões. As partes em verde, cada uma delas a 100 questões de prova. As partes em amarelo, a 200 questões. Então, o que eu acabei de falar com vocês são as hipóteses de perda do cargo para o servidor público que tem o quê? A estabilidade, que já é estável. Tá aqui, tá de vermelhinho, gente, porque responde a mais de 300 questões. Lembra que tudo que eu falo eu provo, né? No final de cada página, o aluno pode aproximar o seu celular do QR Code de questões e todas as questões que são respondidas por essa página, que foram encaixadas nessa página, vão aparecer na tela do celular do aluno para ele responder um quiz. Então, o que eu tô falando? Se eu tô falando que é mais cobrado, é porque, por exemplo, ele aproximou o celular aqui do QR Code dessa página aqui, da página 152, já vão aparecer as questões que são respondidas por essa página e ele vai ver que esse trecho aqui em vermelhinho responde a muito mais questões. O que eu acabei de falar com vocês, eu até anotei aqui pra, poxa, né, pra provar pra vocês, anotei aqui na minha colinha, que é importante falar isso, porque esse é um dos pontos, meu gente, mas isso despenca nas provas de concurso. Vou mostrar aqui pra vocês o que é mais importante. Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha nesses gráficos, dá uma olhadinha com detalhe. Vou pedir pra edição colocar mais bonitinho pra vocês, mas eu coloquei aqui, olha, eu acabei de responder pra vocês 1021 questões de prova. Não, 455 questões. 455 questões. Por quê? Eu quero responder agora mais 566 questões para chegar nas 1021 questões CESP
que envolvem só o que eu falei agora, só o que eu falei. E eu vou provar pra vocês no final da aula. No final dessa aula tem arquivo bônus, então fica comigo aqui só pra quem ficar. Então tá, vamos entender. Prof, você falou que Carla, né? Ela se investiu nas funções de policial no momento que a irmã dela foi lá e assinou o termo de posse, né, prof? Existem alguns requisitos para investidura? Existem, gente? Quais são esses requisitos? Poxa, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental, nível de escolaridade exigido para o cargo, para o exercício do cargo, quitação com as obrigações civis e militares, gozo dos direitos políticos e nacionalidade brasileira. Estrangeiro pode nos termos da lei. Professora, o que é isso? Esses são os requisitos para investidura no cargo público. Gente, artigo 5º da Lei 8.112, tem vermelhinho. Olha o número de questões que ele responde. Só esse artigo aqui, 566 questões de prova, galera. Então isso é muito importante. Prof, me dá um macete pra não esquecer isso. Gente, quem se investiu num cargo público de provimento efetivo é uma pessoa muito inteligente. Vamos falar a verdade. Pessoa muito inteligente. Pessoa muito inteligente, ela é uma gênia. Carla é uma gênia. Aí você vai pegar essa palavra aí, gênia, vai colocar um que na frente. Que gênia? Que gênia? Como assim? Que, gente? Que de quitação com as obrigações civis e militares. G de gênia, gozo dos direitos políticos. E de gênia, é de escolaridade exigida para o cargo. N de nacionalidade brasileira. I de idade mínima de 18 anos. E A de aptidão física e mental. Que gênia? Ah, vai esquecer disso? Não vai esquecer disso. Não vai. Oh, gente, isso vai cair nessa prova. Isso vai cair nessa prova. Vamos que vamos. Mas aí, gente, tá bom. Carla, então, estava lá trabalhando, né? Ele estava no exercício do cargo. Completou 2 anos de efetivo exercício, 2 anos de efetivo exercício, né? E Carla sofreu um acidente no serviço. Sofreu um acidente, né, gente? Policial, né? Então, várias atividades que ela exerce. Sofreu um acidente e quebrou os 2 braços. Teve que ficar licenciada. Teve que ficar em casa para se recuperar. Ficou licenciada durante 60 dias. E ela tinha completado 2 anos de serviço público, 2 anos só. Ou seja, ela ainda estava no estágio probatório. Ela ficou 60 dias em casa. O que acontece com o estágio probatório? Continua correndo durante esses 60 dias? Para de contar, conta só quando ela voltar? Como que funciona? Gente, a Banca Sesp perguntou isso, olha só. Caso um servidor policial civil em exercício no cargo há 2 anos, se acidente em serviço e seja afastado por licença superior a 30 dias, seu estágio probatório ficará suspenso, sendo reiniciado após o período faltante no momento da reassunção ao cargo. Certo ou errado? Certinho, né? Carla teve que ficar em casa licenciada, o estágio probatório vai ficar suspenso durante aquele tempo ali que ela ficou licenciada. Mas depois ela voltou para o trabalho, voltou a contagem do estágio probatório foi retomada, tá bom? Mas aí tá, gente, ela voltou da licença, recuperou do bracinho, voltou a trabalhar. Mas como ela ficou muito tempo em casa, né, foram 60 dias, Carla desenvolveu o hábito de dormir. Ela ficou, sabe aquela pessoa dorminhoca? Dormia aquele sono que não acaba mais, dormia. Quando ela voltou às atividades, né, do trabalho, ela começou a tomar muito café. Tinha que tomar muito café. Gente, ela tava morrendo de sono, tinha que tomar café. E lá na PRF tinha uma maquininha de café e ela ficava pertinho da maquininha o tempo todo. Ela falou o seguinte: meu Deus, não dá pra toda hora eu ir na cozinha. Fazer o seguinte, eu vou pegar essa maquininha de café e vou colocar dentro do meu armário, na minha sala, onde eu tô trabalhando. E pronto. Gente, João, um outro policial, viu Carla pegando aquela maquininha de café, não viu onde que ela deixou, foi denunciar ela pro chefe. Falou: olha, chefe, Carla furtou a maquininha de café. Furtou. E aí o chefe ficou assim: meu Deus do céu, ela furtou a maquininha de café. O furto é um crime. Isso é um crime. Poxa, vai ter que ser ajuizada uma ação penal. Aí o João falou assim: não é só um crime, não. Além disso, né, se ela levou a maquininha de café da repartição para casa dela, ela causou um dano para a Polícia Rodoviária Federal, para a PRF. Causou um dano. E a gente sabe que quando tem dano envolvido, tem ação que é civil. Aí o chefe: é verdade. Também pode ser ajuizado contra Carla uma ação de reparação civil para ela devolver o valor da maquininha, né, para repartição.
E por fim o chefe falou, além disso, essa conduta de Carla viola o estatuto do policial rodoviário federal, viola o vínculo estatutário, né? As leis que regem o vínculo que aquele servidor que Carla tem com a administração. Então ela também pode ser punida na esfera administrativa. Vocês estão vendo que nessa situação, Carla pode ser punida na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa? E você deve estar perguntando, como é que funciona isso? Cada juiz vai decidir de um jeito? Cada instância é independente? Como que funciona? Gente, as 3 instâncias são independentes. O juiz lá da vara civil não vai conversar com o juiz penal, não vai. O juiz criminal, não vai. São independentes. Agora, existem 2 situações em que uma decisão na esfera penal implica, né, numa mesma decisão nas outras esferas. Como assim? Se Carla for absolvida na esfera penal, em 2 situações, por negativa da autoria, não foi Carla que pegou a maquininha, ou inexistência do fato, né, nem aconteceu esse crime, isso nunca nem aconteceu. Se Carla for absolvida na esfera penal nessas 2 situações, automaticamente a absolvição de Carla na esfera penal enseja a absolvição de Carla nas outras 2 esferas, na esfera administrativa e também na esfera civil. Então, se ela for, o que, gente? Se ela for inocentada, absolvida na esfera penal nessa situação, automaticamente ela vai ser inocentada, absolvida nas outras esferas. Agora, se ela for condenada na esfera penal, automaticamente ela vai ser responsabilizada nas demais esferas. E aí, prof, o que aconteceu com Carla? E aí, gente, que Carla foi lá e demonstrou que a maquininha nunca tinha saído da PRF. Né? Foi lá e falou assim, olha, gente, nunca saiu da PRF, nunca saiu, tava no meu armário aqui. Tá no meu armário aqui, eu nunca levei nada pra casa não teve furto não. Nessa situação ela foi absolvida na esfera penal, não teve, mostrou pro juiz que não teve furto e ela foi absolvida nas demais esferas. Então você tem que lembrar o quê? Existem algumas esferas, uma conduta do agente público pode ensejar o quê, gente? Responsabilização em várias esferas distintas, né? Cada instância é independente, salvo nessa situação. Quando o servidor público é absolvido na esfera penal por negativa, né? Negativa da autoria, não foi ele, ou inexistência do fato, nunca aconteceu o furto, automaticamente ele vai ser o quê? Inocentado nas demais esferas. E quando ele for o quê? Condenado na esfera penal, automaticamente ele vai ser responsabilizado nas outras esferas. Gente, sobre isso eu quero falar com vocês um pouquinho sobre poder disciplinar. Quando a gente fala que Carla poderia ser responsabilizada na esfera administrativa, eu tô falando que ela tem um vínculo com o Estado. E o Estado pode disciplinar pessoas que têm um vínculo de natureza especial com ele. Como assim disciplinar? Quem te disciplinou aí na sua vida? Provavelmente foi seu pai, seus professores, que tinham um vínculo de natureza especial com você. Então o Estado, quando ele celebra um vínculo com aquele servidor público tá o quê? Sujeito à disciplina do Estado. Agora, para o Estado punir aquele servidor, para o Estado ir lá e falar, te responsabilizo por isso, o Estado tem que instaurar um processo administrativo disciplinar, um PAD. Nesse PAD, Carla vai ter, se fosse, né, eu não sei nem se chegou a ser instaurado nesse caso da Carla, mas nesse PAD, Carla teria o quê? O direito ao contraditório e à ampla defesa. Gente, poder disciplinar é matéria importante. Olha só, o conceito de poder disciplinar responde a muitas questões de prova. Esse é o segundo poder mais cobrado nas provas de concurso público. E quando eu falo de carreiras policiais, ele cai muito mais. Porque essa matéria, gente, de disciplinar a atuação do agente público, tem muita importância para fins das carreiras policiais. Então, esse é um ponto muitíssimo importante. E quando eu falo especificamente sobre a independência das esferas, né? Quando eu falo especificamente sobre essa possibilidade, tá vendo? Tá todo em verdinho aqui. Vocês estão vendo que cada página do material também tem, né, gente? Uma audioaula, né? Essa página aqui responde a milhares de questões. Nem sei dizer, porque tem trecho em vermelho, tem que ver aqui. Trecho em amarelo, trecho em verde. Só aproximar o celular do QR Code de questões e já responder as questões de cada página para aplicar o conhecimento na hora. Mas tá vendo que também tem audioaula? Cada página é explicada em uma audioaula. Então também tem audioaula que explica cada página. Se tiver com dúvida, beleza. Essa matéria aí, gente, essa questãozinha de prova já caiu
na Banca CESP e eu acabei de responder para vocês 222 questões com essa questão acerca das instâncias, das searas de responsabilidade, pra gente entender essa matéria aí. Vamos fazer uma questãozinha. A CESP já perguntou. Ainda no que se refere à corregedoria e ao direito disciplinar, julgue o item a seguir. Não poderá ser responsabilizado na esfera administrativa policial rodoviário federal que tenha respondido criminalmente por suposta prática de infração penal e tenha sido absolvido com fundamento que negou a existência do fato. Certinho! Né? Se o policial foi absolvido por negativa da existência do fato, ele vai ser absolvido nas demais esferas também. Certinho! Próxima questão da CESP, gente. Acerca das formas de conhecimento e apuração das irregularidades funcionais e da responsabilização disciplinar do agente público, julgue o próximo item. Considere que um servidor público federal tenha sido processado e condenado pela prática de crime tipificado no Código Penal, não havendo, porém, tipo disciplinar autônomo previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nessa situação, o servidor, em face da sua condenação criminal, ele foi condenado na esfera criminal. Será alcançado na seara disciplinar. Seara disciplinar é o quê? Processo administrativo disciplinar, seara administrativa, por violação ao dever de observância às normas e aos regulamentos. Certo ou errado? Certinho, gente. Se o servidor foi condenado na esfera o quê, gente? Na esfera penal, ele vai ser responsabilizado nas demais esferas. Gente, ambas as provas, ambas as questões da CESP 2016 PRF. Pra vocês verem que eu tô falando que cai. Beleza. Só que vocês não acreditam. Antes de Carla provar, né, que ela não tinha furtado a maquininha de café, ela estava muito desesperada, que ela falou, meu Deus do céu, um processo criminal, um processo na vara civil, meu Deus, um processo administrativo. O que pode acontecer comigo? Eu vou pegar o meu salário e vou reservar, porque vai que eu perco o cargo. Meu Deus do céu. E ela falou, mas eu preciso de um advogado para me defender. Né? No processo judicial eu preciso de um advogado. No processo administrativo eu até poderia me defender sozinha, eu mesma. Mas no processo judicial eu preciso de um advogado. E advogado é caro. Como que eu faço isso? Porque advogado é caro. Como é que eu faço isso, hein? Como que eu faço isso, hein? E aí então, um dia Carla parou numa blitz, um senhor lá chique, todo chique, engomadinho, de terno. E ela olhou assim, o rapaz falou assim, me dá a sua carteira de identidade. Ele foi e já mostrou a carteirinha do OAB dele. Aí ela, opa! Viu o carro cheio de multa, farol queimado, um monte de irregularidade, Mas ela falou o seguinte, um advogado, falou, ó, deixa eu te falar uma coisa, tô vendo um monte de irregularidade no seu veículo, mas, contudo, entretanto, a gente pode fazer um bem bolado aqui. Eu vou fingir que eu não vi nada, eu vou fazer vista grossa, né, eu vou fingir que tá tudo bem, mas o senhor vai advogar pra mim de graça. Fechou? Ele foi lá e topou, e se tornou advogado de Carla. Mas aí, gente, sabe quem viu tudo? Sabe quem viu ela fazendo esse acerto aí? João. João viu tudo. E você sabe o que está no artigo 117 da Lei 8.112? Olha lá. Artigo 117 da Lei 8.112, inciso 9º. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, é o que? É proibido, gente. Ela não poderia ter feito isso. Não poderia ter feito isso. E João viu tudo. E aí? João contou pro chefe. Ela vai ser punida. Por que ela vai ser punida? Gente, para punir um servidor, para a administração punir um servidor, tem que ser instaurado um quê? O quê? Um processo administrativo disciplinar. Já falei com vocês, né? O processo administrativo disciplinar. No bojo desse processo, Carla vai ter o direito à ampla defesa e contraditório. Vocês têm que lembrar o seguinte, a gente não tá num Estado democrático de direito, né? O Estado obedece o direito. O Estado não pode punir você, me punir a Carla de qualquer forma, não. Ele tem que garantir a ampla defesa e o contraditório. Para punir alguém, o Estado tem que garantir o direito de defesa daquela pessoa. Beleza. Quando eu falo de ampla defesa e contraditório, eu falo de 4 aspectos diferentes que você tem que saber para fins de prova. No processo administrativo, gente, Carla vai ter direito à defesa o quê? Prévia, à defesa técnica, ao duplo grau de jurisdição e o direito à informação.
Como assim? O que é isso, defesa técnica prévia? Gente, eu tô falando agora sobre um princípio que também está expresso na Constituição, que é um dos princípios mais cobrados, também está expresso na Constituição, dessa página aqui, gente. Contraditório e ampla defesa, também está expresso na Constituição, que se desdobra nesses 4 pontinhos: defesa prévia, defesa técnica, duplo grau de jurisdição e direito à informação. Vamos entender. Defesa prévia, gente. Foi instaurado um processo administrativo contra Carla. Carla pode se defender o quê? Sem advogado. Sem advogado, Carla pode se defender. Mesmo sem ter advogado, Carla pode se defender. Defesa técnica. Se Carla quiser chamar um advogado, né, uma defesa técnica para ajudar ela, para defender ela no processo, ela pode. Então quer dizer o quê? Ela pode defender sozinha, mas se ela quiser chamar um advogado, ela pode também. Duplo grau de jurisdição. Se, por exemplo, a comissão processante, né, que está cuidando daquele processo, tomar uma decisão contrária aos interesses de Carla, Carla pode o quê? Recorrer daquela decisão, né? Existe uma instância, o quê? Um duplo grau de jurisdição no âmbito administrativo. Então, se a comissão que está decidindo ali o processo tomar uma decisão desfavorável a Carla, ela pode recorrer. Aí você pergunta, Prof, para recorrer, Carla tem que fazer algum tipo de depósito, calção, alguma coisa para recorrer? não precisa, viu, gente? Não precisa. Então, ela tem esse direito de recurso, né? De interpor um recurso sem precisar pagar qualquer quantia, tá bom? E ela tem direito à informação. Ela tem que saber, né? Eu quero conhecer os autos do processo, quero ler tudo, quero saber de tudo. É mais ou menos assim que funciona o direito ao contraditório e ampla defesa, beleza? Sobre esse direito de contraditório e ampla defesa, eu já respondi 318 questões CESP. Ai, dá nem pra acreditar, né? Acredita. Acredita que eu provo tudo. Tá vendo que o que é mais cobrado é essa partezinha amarela aqui? Que tá falando sobre a súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Quer dizer que Carla pode se defender sozinha, se ela quiser. Mas se ela quiser chamar um advogado, ela chama também. Um outro aspecto que é muito cobrado é a súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito prévio, calção, garantia para interposição de recurso. Ela não tem que fazer um depósito prévio para interpor. Não precisa fazer depósito em quantia nenhuma, tá bom? Para ela interpor um recurso. Duplo grau de jurisdição. Vamos ver como é que a CESP perguntou sobre isso? Vamos lá. Gente, ainda no que se refere à corregedoria e ao direito disciplinar, julgue o item a seguir. Se um policial rodoviário federal utilizar-se do seu cargo para logar proveito pessoal em detrimento à dignidade da função pública, ele estará sujeito à penalidade administrativa da suspensão. Galera, Carla aí, olha só, ela usou do seu cargo para proveito pessoal. Falou, olha, eu sou policial aqui, vou fingir que eu não vi essas irregularidades no seu carro aqui, mas aí você advoga para mim. Ela usou das prerrogativas de policial para ter um benefício aí, gente. Isso aí tá errado, é uma proibição. Quem seja suspensão, né, quem seja essa punição de suspensão no bojo do processo administrativo disciplinar, se Carla, mesmo após ela apresentar a defesa, a comissão verificar, não, ó, você realmente fez esse ajuste aí, né? Você combinou com esse advogado, essa troca de favores, não foi legal não, isso é uma proibição, você vai ser suspensa. Questão também da PRF, galera. Vocês estão vendo aí com esse caso aí, eu tô contando tudo pra vocês, né? Contando tudo. Prof, como é que eu lembro quais são as condutas, né? As violações, né, que o servidor público cometer que podem ensejar uma suspensão? Me dá um macete? Sim, te dou um macete. REC. REC, com 2 R's. Primeiro R, quando o servidor público é reincidente em advertência, tipo assim, ele já cometeu no passado uma falta que é leve e ele recebeu uma advertência. Aí recebeu uma nova advertência. Nesse caso, agora ele vai começar a ser o quê? Suspenso. Reincidência e advertência. Além disso, o segundo R, recusar-se a ser submetido à inspeção médica recomendada, tem que ser submetido à inspeção médica que foi recomendada. O ED, REC, exercer qualquer atividade incompatível com o exercício do cargo ou com o horário de trabalho ou função. C, cometer a outro servidor atribuições estranhas às que ele ocupa. Ok, prof, entendi as hipóteses de suspensão. Mas e aí, o que aconteceu com a Carla? Carla foi suspensa. Por quanto tempo, prof? Por 90 dias. Foi suspensa. Pelo menos não foi demitida. Foi suspensa. Falando em demissão, vamos fazer uma questãozinha de prova. Acerca das formas de conhecimento e apuração das irregularidades funcionais e da responsabilização disciplinar do agente público. Julgue o próximo item. Constituem condutas consideradas graves em seu aspecto disciplinar, sujeitas à pena de demissória, entre outras.
prática de crime contra a administração pública, prática de usura sob qualquer das suas formas, cometida em função do exercício do cargo, e a desídia em regra reiterada. Certo ou errado? Certíssimo, certíssimo, gente. Tem que lembrar também das hipóteses de demissão, viu? Dá uma olhadinha que isso é lei seca. E eu vou mostrar pra vocês amanhã quais são os artigos mais cobrados de cada tópico do edital, gente. Os artigos e as questões. Os artigos e as questões. Como assim os artigos e a questão? Vou te mostrar amanhã, por exemplo, os artigos mais cobrados de cada tópico do edital. Ai, gente, desculpa, tá caindo aqui. E as questões que são respondidas por esses artigos. Dessa forma, você vai conseguir memorizar as questões para sua prova. Você vai ler os artigos e vai responder as questões que cobram esses artigos. Nunca foi tão fácil aprender lei seca e memorizar, tá bom? Amanhã, vem comigo. Aí Carla voltou a trabalhar na máquina pública. Voltou, né? Tinha sido suspensa, voltou a trabalhar, tá lá trabalhando e tudo, tá achando que finalmente ela vai ter alguma paz. Vocês não acreditam o que acontece? Acontece, vocês não acreditam, um deslizamento. Tinha uma montanha na beira da estrada, né? Que tava ali meio que prestes a cair. E aconteceu um deslizamento, gente. Aquela montanha, aquelas pedras caíram em cima de um carro. E você vai estar assim, Prof, o motorista morreu? não morreu, graças a Deus não morreu, mas o carro dele ficou todo arrebentado. E vocês não acreditam, esse motorista desse carro especificamente sempre ligava para a Polícia Rodoviária Federal para falar, ó, tem um risco aí, vai acontecer um deslizamento, e vocês têm dinheiro. Eu sei que a Polícia Rodoviária Federal tem dinheiro, que eu li numa reportagem aí que tinha um recurso para fazer uma obra ali. Vai acontecer, qualquer hora que der uma chuvinha, vai acontecer um deslizamento, providenciem a obra. E a Polícia Rodoviária nada fez. Sabe quem atendia a ligação desse cidadão? Carla atendia a ligação, falou assim, tem que fazer essa obra mesmo. Mas ninguém tá olhando isso, vou deixar quieto. Carla recebeu a ligação desse cidadão algumas vezes. E agora esse cidadão tá com o carro dele todo arrebentado, todo estragado. Ele quer uma reparação, gente, ele tá sofrendo um dano. E a gente sabe que dano, lembra da esfera civil, né? Dano moral, dano material, dano tá sempre na esfera civil. Ele falou, vou ajuizar uma ação de responsabilidade civil objetiva contra o Estado. Será que é objetiva mesmo? Gente, vamos lembrar essa matéria? Vou explicar pra vocês. Essa matéria de responsabilidade civil que ela despenca nas provas de concurso. São 4 teorias que você tem que saber. Eu vou te explicar tudo aí, sabendo que a teoria mais cobrada, mostrem na tela as estatísticas do manual da aprovação. A teoria mais cobrada é a teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado. Como é que funciona essa tal responsabilidade? Gente, a responsabilidade civil do Estado nessa situação, ela é extracontratual. Como assim? Ela é fora da órbita de um contrato. Esse cidadão, ele não tinha um contrato com a PRF, ele não tinha um contrato com a União, não tinha contrato nenhum, não tinha. Essa responsabilidade é extracontratual, fora de contrato. Ela decorre do quê? Na Constituição Federal, no artigo 37, está lá escrito assim, as pessoas jurídicas de direito público. Quem são pessoas jurídicas de direito público mesmo? União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação, pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Quem são pessoas jurídicas de direito privado da administração mesmo? Empresa pública, sociedade de economia mista, mas não é só da administração não, porque falou de modo geral assim, pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, Prof, quem são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, gente? Quem são essas pessoas? Concessionárias, permissionárias de serviço público, que são empresas privadas, né, que foram contratadas pelo Estado, pelo município, pela União para prestar um serviço público, também respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem. Como assim? Existe um agente público que realizou uma conduta que causou um dano a um cidadão, um dano anormal e específico a um cidadão. Quem responde por aquela conduta, quem paga uma indenização para aquele cidadão que sofreu um dano é a pessoa jurídica na qual ele trabalha. Então, por exemplo, se tem um motorista de ônibus de uma empresa privada, mas essa empresa presta o serviço de transporte público. Esse motorista de ônibus lá, no dia que ele estava trabalhando, ele atropelou uma velhinha, gerou um dano muito grave àquela velhinha.
Quem vai pagar uma indenização? Se a velhinha ainda ficou viva, né, gente? Quem vai pagar uma indenização para a velhinha? É quem? É a empresa na qual aquele motorista trabalha. Aquela empresa é uma empresa privada, mas ela estava prestando serviço público. Se ela está prestando serviço público, a responsabilidade é objetiva. Prof, quando você fala responsabilidade objetiva, eu fico confuso. O que você quer dizer com isso? Quer dizer, gente, que para fins de responsabilização, para fins de pagar, né, uma indenização para aquele cidadão que sofreu um dano, terão que ser demonstrados 3 elementos, analisados 3 elementos. Conduta do agente público, né? Existe uma conduta do agente público que enseja um dano a um cidadão e há um nexo de causalidade, tipo assim, a conduta foi responsável pelo dano. Se estiverem presentes esses 3 elementos, a responsabilidade civil objetiva está configurada. O cidadão que ele sofreu um dano, ele só tem que demonstrar, peraí, sofreu um dano em razão da conduta de um agente público, né, que estava prestando a função pública, né, que estava lá desempenhando uma função pública, sofreu um dano em razão dessa conduta. Então eu mereço ser indenizado. Isso, gente, é fundamentado na teoria do risco administrativo. O que é essa teoria, prof? Teoria do risco administrativo é aquela teoria que fala o seguinte: a função administrativa, a função que o Estado desempenha de administrar a máquina pública, é uma função de risco. Quando o Estado assume essa função, ele também assume todos os riscos inerentes a essa função. Então, se porventura um agente público pratica uma conduta que causa um dano a um particular, é o Estado que indeniza aquele particular. Prof, o Estado indeniza o particular e o servidor sai livre dessa situação? Ele fez a besteira e ele não acontece nada com ele. Acontece, gente, porque funciona assim, olha o esquema, dá uma olhadinha nesse esquema. Se porventura um cidadão sofreu um dano em razão da conduta de um agente público, o Estado, né, no qual aquele agente público trabalha, vai pagar uma indenização para o cidadão. Mas o Estado, depois de pagar essa indenização, se ele verificar que o agente público, né, que praticou a conduta, agiu com dolo, tinha a intenção de prejudicar o cidadão, ou agiu com culpa, não trabalhou direito, trabalhou de forma imprudente, se ele conseguir demonstrar isso, gente, depois o Estado ajuiza uma ação de regresso contra aquele agente público. Fala, ó, agente público, tive que pagar uma indenização pro fulaninho aqui, mas verifiquei que você atuou, você estava com a intenção de prejudicar o fulaninho, então você vai ter que me restituir. Tive que pagar para ele um milhão de indenização, agora você vai ter que restituir os cofres públicos desse 1 milhão. Correto? Né? Essa ação de regresso. Então, funciona da seguinte etapa. O cidadão sofreu um dano, vai ajuizar uma ação contra o Estado paga uma indenização para o cidadão, depois o Estado, verificando que o agente público agiu com dolo, agiu com culpa, ajuiza uma ação contra o agente público e o que? Uma ação de regresso para reaver os valores que ele teve que pagar para aquele cidadão, beleza? Essa é a teoria que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado. Prof, é só essa teoria, né, que pode aparecer na minha prova? Não. Quando eu falo de responsabilidade civil objetiva do Estado, eu tenho que lembrar que são 4 teorias que são aplicadas, gente, no ordenamento jurídico brasileiro. 4, para complicar, né? Porque é assim mesmo que acontece. É assim mesmo que acontece. Agora, antes de eu falar das outras 2 teorias, eu quero só lembrar de vocês uma coisa. Quando eu falo de responsabilidade civil objetiva, 3 elementos devem estar presentes, né? Conduta do agente público. Lembrando que a conduta do agente público, né, é uma conduta no exercício da função administrativa. Se você assumiu um cargo de PRF, estava dirigindo o seu carro particular no final de semana, de férias, e bateu no carro da frente, o Estado não vai indenizar aquela pessoa que você bateu o carro, não. O Estado só indeniza, só se responsabiliza pelas condutas do agente público quando ele estiver trabalhando. Quando ele não está trabalhando, o Estado não tem nada a ver com isso não, tá bom? O Estado não tem nada a ver com isso não. Além disso, o dano sofrido pela vítima não pode ser qualquer dano. O dano que o Estado indeniza é um dano anormal e específico. Se porventura, eu já vi muita gente reclamando disso, se porventura você aí que chegava no seu carro, no seu trabalho, em 20 minutos, começa a chegar em 1 hora, começa a demorar 1 hora porque foram colocados vários sinais de trânsito no caminho. Aí você quer ajuizar uma ação contra o município lá que mudou as normas de trânsito para falar que você está sofrendo um dano, que você está tendo um atraso agora no trânsito. É um dano, mas esse é um dano que não é um dano muito relevante. É um dano que decorre de um inconveniente. Você vive em sociedade, então você tem que tolerar essas normas de trânsito, esses inconvenientes. Quer viver num lugar que não tem, né, sinal de trânsito? Vai morar na montanha. Você quer morar em sociedade, tem que tolerar isso. Então esse é um dano que não é indenizável. Dano indenizável é um dano anormal, um dano específico. Além disso, deve haver um nexo de causalidade. Como assim? A conduta do agente público deve ser responsável pelo dano sofrido pela vítima. Como assim, professora? O que você está falando? Por exemplo, gente, se a vítima sofreu um dano em razão da culpa exclusiva dela, o Estado não tem nada a ver com isso, não. Ou se ela sofreu um dano em razão de uma força maior, o Estado não tem nada a ver com
se ela sofreu um dano em razão da culpa de um terceiro, de uma outra pessoa, o Estado não tem a ver com isso não. Tem que haver um nexo de causalidade. Se há um rompimento do nexo causal, o Estado não vai indenizar, tá bom? Sobre responsabilidade civil objetiva, é isso que você tem que saber. Lembrando que quem responde objetivamente, gente, é todo mundo que presta serviço público. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Inclusive, concessionária, permissionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes das condutas dos seus agentes. Lembra do motorista de ônibus que atropelou a velhinha. Não esquece isso não, tá bom? Além disso, gente, quando eu falo de dano sofrido pela vítima, é dano sofrido pela vítima usuária do serviço. Vamos dizer que a velhinha estava dentro do ônibus e o motorista freou e ela caiu e bateu a cabeça. Sofreu um dano. E ela era usuária do serviço de transporte, estava dentro do ônibus. Agora a velhinha, quando ela estava atropelando, ela não era usuária. Quando ela estava atravessando a rua, ela foi atropelada. Ela não era usuária. Nessa situação, mesmo não sendo usuária, ela vai ser indenizada, tanto para o usuário quanto não usuário do serviço. Além disso, a conduta do agente público que enseja um dano pode ser uma conduta lícita, uma conduta que foi o quê? Realizada em conformidade com a lei, ou pode ser uma conduta ilícita. Não importa. Se for lícita, se for ilícita, não importa. Não importa, gente. Lícita ou ilícita, se causou dano, se ensejou um dano ao particular, esse dano é anormal e específico, se causou esse dano, vai ser o quê? Vai ser indenizado. Independentemente se a conduta do agente público foi uma conduta legal ou uma conduta ilegal. Beleza. Essa é a teoria do risco administrativo, responsabilidade civil objetiva. Mas como eu falei com vocês, existem outras teorias que rondam o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Segunda teoria que eu quero falar com vocês é a teoria da responsabilidade subjetiva. Você deve estar pensando, Prof, responsabilidade subjetiva? Nesse caso vai ser analisado se o agente público agiu com dolo, se ele agiu com culpa, é isso? não, eu não estou falando de subjetivo em relação ao sujeito, né, ao sentimento. Sempre quando você falar assim, subjetiva, esse S é de sujeito, é de sentimento. Eu não tô falando das intenções do agente público, não, se ele agiu com dolo, agiu com culpa, não. A responsabilidade subjetiva aqui é subjetiva em razão da falta do serviço. Falta do serviço, o serviço não foi prestado ou foi prestado de uma forma não eficiente, né? Ineficiente. Como assim? Vamos dizer que o Estado ele tem a garantia, gente, tem o dever, né, de prestar a segurança para o cidadão. Você chegou na sua casa um dia, sua casa estava sendo furtada. Você entrou dentro de um armário, ligou para a polícia, pelo amor de Deus, os ladrões estão na minha casa. A polícia não fez nada. Os ladrões ficaram na sua casa por 3 horas e você dentro do armário e a polícia não fez nada. Você ligou para a polícia algumas vezes, o seu celular ela não fez nada. Nesse caso, né, você sofreu um dano, que a sua casa foi toda limpada, né? Você sofreu um dano em razão do quê? De uma omissão do Estado. A polícia foi omissa, ela tinha que ter agido e ela foi omissa, ela se omitiu. Naquela situação, gente, em razão da omissão do Estado, você sofreu um dano. Nesse caso, não houve conduta do agente público. Não foi o agente público que foi lá e furtou sua casa. Não foi. O agente público só não fez o que ele deveria fazer. Nessa situação, cabe responsabilidade do Estado? Você pode pleitear uma indenização do Estado? Falar, poxa, eu liguei para a polícia não fez nada? Poder pode. E essa responsabilidade vai ser fundada nessa teoria. Teoria da responsabilidade subjetiva, não subjetiva em razão da culpa do policial que não foi, né, do dolo do policial de não ir, não é da culpa e do dolo, mas sim subjetiva em razão da falta do serviço. O Estado tem o dever legal de garantir a segurança e não prestou a segurança. Falta do serviço, a falta do serviço ensejou um dano ao cidadão, eu quero uma reparação civil. Cabe, prof? Cabe. Existe essa possibilidade, prof? Existe essa possibilidade, gente. Então lembra disso, que isso também é matéria de prova, lembra disso. Prof, foi isso que aconteceu no caso da Carla? Porque o cidadão ligou pra ela e falou, vai ter um deslizamento. Tinha dinheiro pra fazer a obra. E a polícia rodoviária não fez nada. E aí aconteceu o deslizamento e acabou com o carro daquele cidadão? É a situação aí? O serviço faltou? Faltou o serviço? É essa situação, gente. Então, nessa situação, cabe uma indenização? Cabe uma indenização, gente, para aquela pessoa que teve o carro todo arrebentado. Cabe. Ele avisou várias vezes, tinha dinheiro para gastar e a polícia rodoviária não fez a obra. Nessa situação, ele vai ser indenizado, sim. Lembrando, gente, que quando eu falo de falta do serviço, eu tenho que lembrar de um conceito que a gente chama de reserva do possível. O que é essa reserva do possível, professor? O que é isso? Por exemplo, se você é furtado no centro da cidade,
né? No centro da cidade, você estava andando tranquilinho, aí alguém passa e pega o seu celular, um iPhone 12 novo. Não sei como é que você tá comprando iPhone 12 novo, se você tá querendo passar em concurso público, mas você tá comprando, tá cheio do dinheiro, né? Uns com tanto, outros com tão pouco. Enfim, foi furtado, aí você fala, meu Deus do céu, tinha um policial ali na esquina, ele viu, saiu correndo ali, mas não conseguiu pegar o menino, o rapaz. Uai, o Estado tem que garantir a minha segurança. Houve uma falta do serviço. Vou ajuizar uma ação contra o Estado, né? Para reaver o meu iPhone 12. Cabe, prof, ou não cabe? Não cabe, sabe por quê? Por causa da tal reserva do possível. O Estado, quando ele falta no serviço e é possível prestar, ok, você vai ser indenizado. Agora, nessa situação no centro da cidade, vê se é possível o Estado colocar um policial por cidadão. Um policial garantindo a segurança de cada cidadão. Segurança particular. Não é possível, porque não tem orçamento para isso, não tem dinheiro para isso, não tem jeito de fazer isso. Então, se não tem orçamento, se não tem dinheiro, se não tem jeito, você não vai conseguir ganhar, né, lograr efeito nessa ação, essa indenização. Então, nem tenta que não vai conseguir. Beleza, prof. Próxima teoria que também, você falou que são 4 teorias, né? Que são cobradas. Próxima teoria, gente. Gente, essa matéria de responsabilidade civil, do jeito que eu tô explicando, a gente tá respondendo a 1566 questões. Fala sério. Fala sério. Vamos entender aí. Responsabilidade civil em razão do risco criado. Existem algumas situações que o Estado cria uma situação de risco. Como assim, situação de risco? O Estado cria uma situação de risco? O que você tá falando, prof? Me explica mais ou menos. Deixa eu entender. Gente, por exemplo, quando o Estado coloca sobre a sua custódia pessoas e bens, quando o Estado, por exemplo, coloca um monte de presidiário junto no presídio. Aquele tanto de criminoso junto no presídio. Gente, essa é uma situação de quê? De risco. É uma situação de risco, né? Aquele tanto de presidiário. Vamos dizer que um presidiário instaura uma rebelião. Acaba matando o outro presidiário. A família do outro presidiário, pô, ficou muito triste. Perdeu aquela pessoa. E aí, eles podem pleitear uma indenização contra o Estado? Falar, poxa, Estado, quando você colocou lá meu marido lá preso, você tem que garantir a integridade dele, física, mental. Você tem que garantir que ele fique vivo, né? Pô, sofreu um dano. A gente quer uma reparação. Perdemos um ente querido. Isso pode acontecer? Pode. E essa responsabilidade é fundada em quê, prof? Responsabilidade objetiva. Tipo assim, essa esposa que perdeu o marido, ela vai provar que ela perdeu o marido em uma situação de custódia. O marido estava sob a custódia, sobre o cuidado do Estado. E em razão daquela situação de risco do presídio, o marido dela morreu. Nessa situação, o Estado indeniza? Indeniza. Lembrando, gente, que o Estado, naquela situação, ele tem que garantir a integridade daquela pessoa até mesmo contra ela mesma. Se o preso se mata na prisão, o Estado também paga uma indenização. Ele tem que garantir a integridade daquela pessoa que está presa. Tem que garantir. Olha que importante. Isso é um dever, né? Ele criou aquela situação de risco, ele tem que garantir a integridade daquela pessoa. Prof, mas eu não entendi, porque não foi o agente penitenciário, não foi o policial que matou aquele preso. Não foi. Foi um outro preso. Mesmo assim, ele morreu em razão da situação de risco. Então, cabe sim indenização. Isso também está previsto no nosso ordenamento jurídico, lembra disso. E por fim, teoria do risco integral. É a 4ª teoria que pode aparecer na sua prova. Risco integral. Existem algumas situações, gente, que independentemente da atuação de algum agente público, independentemente se existe aquele dano ali, se existe aquela situação ali, aquele dano ali, o Estado indeniza aquela pessoa que sofreu dano. Quais são as situações, prof? Situações em que o Estado é um garantidor universal, independentemente da conduta do agente. Quando eu estou diante, gente, de um dano que decorre de atividade nuclear, de um atentado terrorista que aconteceu numa aeronave sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, um dano ambiental, são situações de risco integral. Olha, falamos muito. Falam muito, respondeu muito a questão, hein? 1566 questões. Fala sério, tô computando. Beleza, tô computando. E aí, prof, e nessa situação? E a Carla? Volta lá pro exemplo. Gente, vocês acreditam que a Carla tinha recebido aquelas ligações durante um tempo, viu? Durante uns 2 anos aquele cidadão tava ligando e Carla tava só... fez nada. Nessa situação, o Estado foi lá e pagou, consertou o carro dele. E verificou que Carla tinha recebido as ligações. Então, Carla agiu com culpa, não trabalhou direito. Se ela não trabalhou direito, ela agiu com culpa, não trabalhou direito, ela vai ter que o quê?
restituir os cofres públicos. O Estado pagou 40 mil para consertar o carro do cidadão, ela vai ter que restituir os cofres públicos numa ação de regresso, pagando os 40 mil. É assim que vai funcionar. Prof, como é que essa matéria é cobrada? Gente, olha só, no que concerne aos aspectos relacionados ao direito constitucional, ao direito administrativo e ao direito penal, julgue o próximo item. Para a configuração da obrigação da administração de reparar os danos eventualmente causados a terceiro, é dispensável o elemento subjetivo da conduta do agente estatal. Gente, olha só, para a configuração da obrigação da administração pública de reparar, para a configuração da responsabilidade civil, né, de danos que foram causados a terceiros, a cidadãos, é dispensável, dispensa o elemento subjetivo da conduta. Qual que é o elemento subjetivo da conduta? Subjetivo, sujeito, sentimento, o dolo ou a culpa do agente. Em momento algum a gente falou de dolo ou culpa do agente. Então, é dispensável sim o elemento subjetivo da conduta. Então, tá certinho essa questão. Beleza, gente? E aí que a saga de Carla continua, né? Pagou, restituiu o Estado, aqueles 40 mil, ô Carla é azarada, né? Só que depois dessa situação, tudo ela falou, ó, agora esse cidadão. Então, assim, sabe aquele policial que te multa toda hora, que tá sempre injuriado, virou Carla? Carla se tornou essa pessoa. Um dia ela viu no meio da rodovia um carro parado, ela foi lá e falou, ah, reboca esse carro. Rebocou na hora. Peraí, Carla pode fazer isso, prof? Rebocar um carro que tá parado? Gente, Carla pode, sabe por quê? Porque a administração pública, os agentes públicos gozam de um poder super poderoso, que é o poder de polícia. Gente, esse poder é o poder mais cobrado nas provas de concurso público. Dá uma olhada nessas estatísticas, tô pegando aqui pra vocês. Dá uma olhadinha, solta o print, Galerinha, sempre lembra que eu sempre coloco pra vocês aí no início de cada capítulo uma videoaula, um aulão, né? Vocês estão vendo que essa aula é super explicativa, mas tem um aulão em cada capítulo do material explicando todo o conteúdo que vai ser estudado naquele capítulo. Um aulão só, para não ser enrolação, né, gente? Esse material aqui foi feito para você esgotar a matéria em 7 dias. Responder qualquer questão. O que é poder de polícia, prof, que você falou que Carla tem? Poder de polícia é aquele poder que o agente público possui, né, que a administração pública possui, para restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Tipo assim, em prol da coletividade, respeite o sinal de trânsito. Eu sei que você queria correr, mas assim, todo mundo tem que deslocar nessa cidade, não é só você não. Não é só você que tem que chegar não, você vive em sociedade. Então, em prol da coletividade, eu vou restringir a sua liberdade de sair correndo e falar, não corre não, não corre não. Respeita o sinal de trânsito. Isso é poder de polícia. O poder de polícia também, gente, restringe o uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol do coletivo também. Em prol do coletivo. Tipo assim, você quer construir um grande arranha-céu. Você pode começar a construir amanhã, colocando um tijolo, outro tijolo, outro tijolo. Pode? Quem disse que você tem capacidade de construir um arranha-céu? Quem disse que aquele tanto de tijolo não vai cair na cabeça das pessoas? Quem disse? Quem disse que você contratou um engenheiro bom? Quem disse? Quem disse que o seu projeto tá bom? Né, gente? Então, para você construir, por mais que o terreno é seu, por mais que você tenha dinheiro pro tijolo, para você construir, como aquela é uma atividade de risco, a administração restringe a sua liberdade individual de construir no seu terreno e fala, só pode construir tendo uma licença para construir. Somente assim, limitando a sua liberdade em prol do coletivo. Beleza. Esse é o conceito de poder de polícia. Gente, esse conceito, ele despenca nas provas, ele responde a mais de 1.280 questões de prova. Olha só, eu posso comprovar, né, gente? Sempre comprovando. Essa página aqui responde a milhares de questões. Olha só, aproxima o celular do QR Code de questões e faça algumas questões. Se tiver dúvida, aproxima o celular do QR Code de áudio ou aula, escuta a explicação em áudio de cada página do material. Beleza, prof. Sobre poder de polícia, prof, me fala algumas coisas que eu tenho que saber. Gente, atributos do poder de polícia. Quais são esses atributos? Discricionariedade, imperatividade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Quer um macete para lembrar disso? Vou te dar uma dica. Dica! D de discricionariedade e de imperatividade. Olha só, dica, gente. D de discricionariedade, I de imperatividade, C de coercibilidade e A de autoexecutoriedade. Estou falando agora sobre os atributos do poder de polícia. Vamos falar sobre o primeiro, discricionariedade. Gente, o agente público, né? Ele deve seguir o que está na lei. Nós estamos em um Estado de Direito. Estado que obedece o que está na lei, que segue o que está na lei, beleza? Só que existem situações que na prática acontecem que a lei não prevê.
A lei não consegue prever tudo, gente. Vê se a lei consegue falar tudo que pode acontecer. Não tem jeito da lei estabelecer tudo que pode acontecer no caso concreto. Nessas situações, o agente público tem uma margem de liberdade, que a gente chama de discricionariedade. Ele vai ter uma margem de liberdade para definir como é que ele vai atuar. Como que ele vai conduzir aquela situação? Essa margem de liberdade a gente chama de discricionariedade. Por exemplo, quando um policial vê um carro ali mal estacionado, ele analisa o carro, dá uma olhadinha, vê mais ou menos, mas dá uma olhadinha e fala assim, pô, esse cidadão aqui cometeu uma infração leve, uma infração leve, uma infração média, uma infração grave. Essa análise, né, essa análise do policial, esse julgamento, esse enquadramento, ele é feito de uma forma discricionária. O agente público usa da margem de liberdade que ele tem para definir como é que ele vai atuar. Isso é uma infração, né? Como é que eu vou punir esse cidadão aqui? Vou punir ele como? Isso é uma discricionariedade. Então, no gozo do poder de polícia, né, no uso desse poder, o agente público, na maioria das situações, goza de uma margem de liberdade. Exceto em algumas situações que são o quê? As situações em que o agente público está vinculado aos termos da lei. Por exemplo, quando eu falei com vocês do arranha-céu, se porventura você apresenta para a prefeitura um projeto super legal de arranha-céu, pode construir arranha-céu naquele bairro, você apresentou um projeto super bacana, um projeto que está em conformidade com a lei, o agente público não pode olhar para você e falar assim, você não vai ter licença não, você não gostei de você não. Ele não pode fazer isso, sabe por quê? Se você cumprir o que está na lei, a licença vai ser concedida a você. O L de licença é L de lei. A licença é um ato vinculado aos termos da lei. Vinculado, o agente público não tem liberdade, não, gente. Se você apresentou um projeto ok, em conformidade com a lei, deve ser concedida a você uma licença. Então lembra que a discricionariedade é uma característica do poder de polícia, da grande maioria dos atos do poder de polícia. Agora, existem alguns atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados aos termos da lei. Lembrando também, gente, que essa discricionariedade, essa liberdade do agente público não é uma liberdade total. É uma liberdade dentro dos limites da lei. O agente público sempre pode ter uma liberdade, mas dentro dos limites que foram colocados na lei. Beleza. Segundo atributo, imperatividade. A imperatividade vem do poder de império, da imposição, império, imposição, imperatividade. Gente, é aquele poder que o Estado tem de impor algo a mim e a você, uma regra que limita a mim e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Não ultrapasse o limite de velocidade. É uma regra que impõe a mim o dever de o quê? Respeitar o limite de velocidade. Vou ter que respeitar imperatividade. Correto? Beleza. Imperatividade, coercibilidade de cá. Coercibilidade, gente, é quando a administração pública usa de meios indiretos de coerção para fazer cumprir, né, para fazer o cidadão cumprir aquela norma ali que decorre do poder de polícia. Por exemplo, os estabelecimentos agora têm que ficar fechados nessa quarentena. Isso é poder de polícia, né? Limitação à liberdade individual. Você não tem mais liberdade individual de abrir seu comércio. Você vai ter que deixar fechado em razão dessa pandemia, né? Restrição à liberdade individual. Mas você tá temando e ficou lá aberto. Ficou aberto. Sabe o que aconteceu? O fiscal viu o seu estabelecimento aberto, foi lá e te multou. Usou de um meio indireto de coerção, ao invés de te bater, ele usou de um meio indireto, te multou, doeu no seu bolso, a multa é alta, doeu no seu bolso e falou, pô, agora eu vou ter que respeitar essas normas da quarentena, né? Vou ter que respeitar, tá bom? Isso que é coercibilidade, coerção. Lembra dos meios indiretos de coerção como a multa, beleza? E por fim, autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é um atributo super interessante, tá aí muito na moda de ser cobrado, porque existem algumas situações em que a administração pública ela pode autoexecutar uma medida. Tipo assim, você não cumpriu as normas de trânsito, não, você não cumpriu as normas que decorrem do poder de polícia e aquela é uma situação urgente, emergencial. A administração pública, ao invés de te multar, ela vai autoexecutar a medida. Tipo assim, tinha que fechar a boate na quarentena. O dono do estabelecimento deixou a boate aberta. Ele vai ser multado, coercibilidade, e aquela boate também vai ser fechada na hora. Autoexecutoriedade. A própria administração vai autoexecutar aquela medida. Outra situação, tem um carro no meio da rodovia. No meio da rodovia tem um carro parado. Pô, olha o risco que isso não traz, gente. Olha só. Nesse caso, o policial vai só multar naquele cidadão, o dono do carro? Não. Ele vai o quê?
rebocar o veículo, vai tirar o veículo dali. Então, Carla estava certa quando ela rebocou o carro? Sim. E esse reboque é o quê? Um exemplo de autoexecução da administração? Autoexecutoriedade? Sim. Você tem que lembrar que a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos que decorrem do poder de polícia, somente em situações urgentes e emergenciais. Lembra disso. Agora, prof, quando Carla fez isso, rebocou esse veículo, ela estava exercendo a polícia administrativa ou a polícia judiciária? Gente, existe uma diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa é esse poder de polícia que o Estado tem, de restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Esse poder, nessas normas de trânsito, esse poder de restrição. Agora, a polícia judiciária é diferente, tem nada a ver. Polícia judiciária, gente, olha esse quadrinho aqui, ó, de diferenças. Polícia judiciária é aquela polícia que a Polícia Civil realiza, a Polícia Federal realiza para fins de investigar a prática de ocorrência de crimes. É uma atuação que é preparatória de uma futura jurisdição penal. Então, polícia judiciária é aquela polícia investigativa da prática de ocorrência de crimes. E polícia administrativa é essa polícia que a gente estudou aqui hoje. São coisas totalmente diferentes. Vamos ver como que a CESP cobre essa matéria. A polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a administração pública, ao passo que as demais polícias são privativas de determinados órgãos e corporações. Gente, certinho. A polícia administrativa, essa de restrição aí, né, aos direitos, liberdades individuais, é o quê? É inerente e se difunde por toda a administração. Muitos agentes gozam dessa polícia administrativa. Ao passo que as demais polícias, polícia judiciária, de investigar crime, são privativas de determinados órgãos. A Polícia Civil realiza essa investigação, a Polícia Federal realiza essa investigação. Certinho. Próxima questãozinha. A CESP já perguntou também PRF. Não, a gente respondeu questão demais. Sendo o ato administrativo discricionário, aquele que o agente tem liberdade, órgão público, o agente público tem liberdade para praticá-lo, respeitados os limites da lei e os princípios administrativos. Sendo o ato vinculado, o administrador vincula-se às determinações da lei. Definição de ato discricionário e ato vinculado. Tá certinho. Próxima questão. No que se refere ao direito administrativo, ao ato administrativo e seus atributos, vamos lá entender. Configura-se abuso de poder quando o órgão agente público extrapola os limites legais da sua atuação na prática de um determinado ato. Gente, sabe quando que o agente público abusa do poder? Quando ele pratica um ato que ele não tem competência para praticar, ele não tem aquela prerrogativa. Ou então quando ele pratica um ato visando um outro interesse que não seja o interesse público. A atuação do agente público está sempre voltada ao interesse público. São as duas situações de abuso de poder. Excesso de poder, quando ele atua excedendo o poder que ele possui, praticou uma conduta que ele não tem poder para praticar, e desvio de finalidade, quando ele pratica um ato não visando o interesse público, mas outra finalidade. Sim, gente, abuso de poder quando o agente público extrapola os limites legais da sua atuação, certinho? Então é isso, gente, a gente fechou agora com essa parte de poder de polícia, mais 1.666 questões. Nós respondemos em uma horinha de aula 5.000... Quantas questões que a gente... 5.031 questões. Ai, fala sério. Ai, fala sério. Gente, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, que amanhã eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão estudar lei seca a partir de agora. Um beijo grande e te vejo amanhã. Tchau, tchau.